Então, ó, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto da semana passada, sobre a Guerra Fria. Aí nós vimos, né, que a Guerra Fria foi uma guerra não declarada entre Estados Unidos e União Soviética, né, onde eles começaram a se preparar, né, um contra o outro. E essa Guerra Fria usou algumas armas, né, para esse confronto. Quais foram as armas dessas duas nações? Espionagem, corrida armamentista, propaganda, apoio militar e econômico para países aliados, entre outras questões. E aí, a gente estava vendo, né, os slides sobre o assunto, e nós paramos na guerra do Vietnã. Vocês estão lembrados disso? Sim ou não, meus amores? Pode falar. Bora participar. E aí, então... Ih, chegou o Arthur. Oi, Arthur, bom dia. E aí, então, o que eu vou fazer, né? A gente vai dar continuidade a esse assunto. Eu vou continuar aí a explicação do slide aonde nós paramos, tá? Que foi o slide sobre a Guerra do Vietnã. Vou fazer a leitura do slide, igual fiz semana passada. Vou falar a respeito. E qualquer dúvida, né, qualquer coisa, é só abrir aí o microfone e perguntar e interagir, tá bom? Então, ó, deixa eu fazer a apresentação aqui do slide. Rapidinho. Tá todo mundo vendo aí? Fala para mim, por favor, para eu saber se entrou certinho. Sim, tá não para ver sim. Então tá. Esse slide vocês já viram, mas eu decidi parar nele porque ele faz, eu vou lembrar aí do assunto que a gente tratou, tá? Para vocês, professora, eu já esqueci e tal, para não ficar perdido, tá? Então, olha só. Por que Guerra Fria? A definição para a expressão Guerra Fria é de um conflito que aconteceu apenas no campo ideológico, não ocorrendo embate militar declarado direto entre Estados Unidos e União Soviética. Então, vocês estão vendo aí os representantes do governo dos Estados Unidos e da União Soviética sentados, cada um sentado no míssil aí, e fazendo, né, o jogo de braços. O que acontece? O que aconteceu na Guerra Fria, né? Essas duas nações, cada uma fazia a defesa do seu modelo político, né? Nós tínhamos os Estados Unidos, que era capitalista, e a União Soviética era socialista. Ambos, né, começaram a se equipar e a trazer, né, mais aliados para si. Então, qual eram as armas de guerra ali para os dois, né? Eram armas nucleares, era a corrida armamentista, né, que era adquirir cada vez mais armamento e munição e ter preparo aí militar, era propaganda, era espionagem, era o apoio militar e também econômico para os países aliados, tá? Então, várias foram as formas aí que eles tiveram para se confrontar, até mesmo a corrida espacial, né? A ocupação de campos até então não ocupados, para mostrar um para o outro a força, né? Para mostrar o poder. Então, ó, aqui nós já Era vimos... tipo briguinha de irmãos. Bem violenta, né? Diga-se de passagem, né? Porque eles não entraram em confronto direto. Mas, em compensação, né, apoiaram muitos, né? Inclusive, a gente vai ver agora a Guerra do Vietnã, tá? Vai lá, Rian, eu adoro sua participação, hein? Pode falar com a hora que fique à vontade. Então, ó, Guerra do Vietnã, hein? Vamos ver aí como é que foi, né? Qual foi o impasse, qual foi a intromissão dessas duas nações, tá? Então, ó, a guerra colocou em confronto, de um lado, a República do Vietnã, Vietnã do Sul, e os Estados Unidos, com a participação efetiva, porém secundária, da Coreia do Sul, da Austrália e de Nova Zelândia. E do outro, a República Democrática do Vietnã, o Vietnã do Norte, e a Frente Nacional para a Libertação Vietnã. A China, a Coreia do Norte e principalmente a União Soviética prestaram apoio logístico ao Vietnã do Norte, mas não se envolveram efetivamente no conflito. Então, vocês estão vendo aí, ó, que o Vietnã do Sul teve o apoio dos Estados Unidos no confronto contra o Vietnã do Norte, que, por sua vez, teve o apoio da União Soviética. Nesse caso aqui, a União Soviética prestou apoio, mas não se envolveu diretamente no conflito, ao contrário do que aconteceu com os Estados Unidos, tá?
os Estados Unidos prestou apoio ao Vietnã do Sul e se envolveu efetivamente no conflito, tá? Que nós iremos ver agora. Tanto que eles foram sair da guerra só recentemente, né? Ou não? Não foi tão recentemente não, tá? Já faz um tempinho já. A guerra ocorreu entre 1959 a 1975, já faz um tempo, né? Mas, assim, eles só saíram da guerra, os Estados Unidos só saíram aí, só se retiraram, por quê, né? Porque nesse confronto entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, os Vietcongues acabaram aí derrubando, vencendo, né, os Estados Unidos no confronto, porque os Estados Unidos colocou mesmo soldados em campo. Só que os Vietcongues já tinham aí experiência, né, com relação ao território, é óbvio, né, muito mais que os Estados Unidos, e eles conseguiram derrubar, apesar de toda a tecnologia americana, derrubar aí o exército americano. Mas eu vou passar isso aqui, vai aparecer. Então, ó. A estratégia deles foi bem básica. Eu lembro, ai, caralho. Eles vinham pelo matagal, eles vinham pela floresta, que não tinha como passar. Não tinha como passar por veículos grandes. Só, tipo, a pé mesmo. Isso aí, exatamente isso aí mesmo, tá? Maravilhoso, isso aí. Então, ó, a relação entre os dois Vietnãs, em função das divergências políticas e ideológicas, era tensa no final da década de 50. E em 59, os Vietcongues, né, os guerrilheiros comunistas, com apoio, só Jesus com esse nome, Ho Chi Minh, e dos soviéticos, atacaram uma base norte-americana do Vietnã do Sul. Esse fato deu início à guerra. E entre 59 e 1964, o conflito restringiu-se apenas ao Vietnã do Norte e do Sul, embora os Estados Unidos e também a União Soviética prestassem apoio direto, tá? Lembrando que em 64, foi quando, né, o Brasil recebeu o golpe militar e foi implantada a ditadura no Brasil. Então, vamos lá? E que os Estados Unidos também estavam aí envolvidos, né, de certa maneira, de certa forma, porque faziam um apoio e queriam derrubar o governo democrático. Calma aí que eu vou aceitar aqui. E aí, chegou, hein? Estávamos com saudade. Vamos lá, ó. Continuando aí. Imagens aí desse confronto, né, horroroso aí do Vietnã, né? Vocês estão vendo aí que a população foi devastada nesse confronto, né? Mesmo porque, levando em consideração o armamento utilizado pela intromissão aí dos Estados Unidos, né, que dava esse apoio militar, né, com uma sofisticação ali no armamento. Então, ó, continuando. Fala. Tu vê como os países são podres. Eles literalmente acabaram com o país só por causa de uma rixinha. Por conta de uma influência, né? Querendo aí, aliás, em tudo acabam se intrometendo, vamos dizer dessa forma, né? Para poder ter mais aliado e mais força contra o outro. Uma rincha mesmo, é o que você falou bem. Intervenção militar dos Estados Unidos. Em 1964, os Estados Unidos resolveram entrar diretamente no conflito, enviando soldados e armamentos de guerra. Os soldados norte-americanos sofreram num território marcado por florestas tropicais, que foi exatamente o que você falou, né, Rian? Fechadas e grande quantidade de chuvas. Os Vietcongues utilizaram táticas de guerrilha, enquanto os norte-americanos empenharam-se no uso de armamentos modernos, helicópteros e outros recursos. Mas que, apesar de todos esses recursos, Lorena, amor, bom dia. Mas que, apesar de todos esses recursos, né, não conseguiram aí derrubar os Vietcongues, que, apesar de uma tática muito simples, como mesmo disse o Rian, né, simples assim, né, ao a gente pensar em toda essa sofisticação americana, eles conseguiram aí, né, derrubar o exército americano e expulsá-los do território. Então, ó, invasão norte-vietnamita. No final da década de 60, era claro o fracasso da intervenção norte-americana. Mesmo com tecnologia avançada, não conseguiam vencer a experiência dos Vietcongues. Para piorar a situação dos Estados Unidos, em 1968, o exército norte-vietnamita invadiu o Vietnã do Sul, tomando a embaixada dos Estados Unidos em Saigon. O Vietnã do Sul e os Estados Unidos responderam com toda a força e foi o movimento mais sangrento da guerra.
Protestos e o fim da guerra. No começo da década de 70, os protestos contra a guerra aconteciam em grande quantidade nos Estados Unidos. Jovens, grupos pacifistas e a população em geral iam para as ruas pedir a saída dos Estados Unidos do conflito e o retorno imediato das tropas. Neste momento, já eram milhares de soldados norte-americanos mortos no conflito. A televisão mostrava as cenas de violentas e cruéis da guerra, né? O que acabava fazendo com que os norte-americanos, a população norte-americana, não quisesse mais, né, dar apoio, vamos dizer assim, né, ver a imagem do exército norte-americano envolvido nesse confronto. Sem apoio popular e com derrotas seguidas, o governo norte-americano aceita o Acordo de Paris, que previu o cessar-fogo em 1973. Em 75, ocorre a retirada total das tropas norte-americanas e a vitória, né, acaba aí nas mãos do Vietnã do Norte. Resultados da Guerra do Vietnã. O conflito deixou mais de 1 milhão de mortos, civis e militares, e o dobro de mutilados e feridos. A guerra arrasou com campos agrícolas, destruiu casas e provocou prejuízos econômicos gravíssimos no Vietnã. O Vietnã foi reunificado em 2 de julho de 76, sob o regime comunista aliado à União Soviética. Então, é aquilo que eu falei com vocês, né? Os Estados Unidos e a União Soviética não tiveram um confronto direto entre os dois, né? Exatamente ali no território ou de um ou de outro, mas eles se envolveram em outros confrontos, tentando aí dar apoio aos seus aliados e ganhar mais campo de aliado, né? Ter mais força um contra o outro. Voltando para a Guerra Fria... Professora, Fala, amor. um acontecimento que marcou também a Guerra Fria foi quando foi lançar o foguete e estava passando no país inteiro, na televisão do país inteiro, dos Estados Unidos, e o foguete explodiu. Também. Então, assim, todo esse poder de fogo, né? Todo esse poder de fogo que ameaçava a vida do mundo inteiro, né? Acabou ficando muito negativo, né? Então, esse confronto, a Guerra Fria, né, esse confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética, não estava sendo um conflito, não que outros, né, também tivessem apoio da sociedade, mas era uma coisa que amedrontava muito, amedrontava a população de forma geral. Porque a força de armamento de ambos era muito forte, era muito poderosa, né? A gente viu até lá no começo dos slides do perigo de acabar com a humanidade mesmo. Eu até separei um videozinho que vai fazer um apanhado aqui da Guerra Fria para mostrar para vocês também, bem interessante, bem bacana. Então, olha só. Paz Armada, já ouvimos isso antes, não? Todo mundo já ouviu, né? Quando nós falamos lá no começo do ano sobre a Primeira Guerra Mundial, né, os acontecimentos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, a gente ouviu muito essa expressão, né, paz armada, né, que é uma expressão que fala exatamente aí o que nós estávamos conversando, que são as nações, os países armados, preparados, né, mas ainda, né, não está acontecendo um confronto direto, ainda estão em paz, vamos falar assim. Então, ó, na verdade, uma expressão explica muito bem este período, a existência da paz armada. As duas potências envolveram-se numa corrida armamentista, espalhando exércitos e armamentos em seus territórios e nos países aliados. Enquanto houvesse um equilíbrio bélico entre as duas potências, a paz estaria garantida, pois haveria o medo do ataque do inimigo, que é o que eu acabei de falar com vocês, né? A grande força militar, né, o grande poderio, né, de armamento, faziam com que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tivesse essa preocupação de dar o primeiro passo. Eles estavam aí, né, como é que eu vou falar? Receosos, né, em se começar algo, porque o poder de fogo era muito grande, tá? Nesta época, fala, meu amor. Nessa época aí, teve uma vez que a União Soviética, eles tinham um negócio para identificar quando, tipo, se os Estados Unidos fosse atacar um míssil neles, eles iriam perceber por causa de um sistema lá. Aí teve uma vez que passou uma nuvem em cima do sistema, só que foi confundindo com um míssil. Só que o cara não apertou o botão e
Aí, depois de uns anos, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz porque ele meio que salvou o mundo por não apertar um botão. Aham, por ter dado início, né, à destruição total, né? Generalizada. Só que Também teve a Laika, a primeira cachorra aí no espaço. nós vamos ver isso agora, daqui a pouco vai passar. Caramba, hein, Rian? Gostei, hein? Tá terrível, hein? Vou até tomar cuidado para não perder meu lugar para você. Ah, Então, que isso, vai, para. caramba, você está arrasando isso aí. Então, ó, nessa época, formaram-se dois blocos militares, né, de apoio para os aliados, tá? Então, ó, cujo objetivo era defender os interesses militares dos países membros. Então, a OTAN foi uma organização do Tratado do Atlântico Norte que surgiu em 1949, era liderada pelos Estados Unidos e tinha suas bases nos países membros, principalmente na Europa Ocidental. Então, a OTAN foi uma organização, né, que defendia os interesses militares dos Estados Unidos, apoiando aí os seus aliados, tá? E o Pacto de Varsóvia era comandado pela União Soviética e defendia militarmente os países socialistas. Então, ó, OTAN, criado pelos Estados Unidos, para defender os interesses militares dos seus aliados, e o Pacto de Varsóvia, organizado e comandado pela União Soviética, para defender aí, né, os países socialistas. Eu vou pedir para vocês anotarem esse slide, porque ele é muito importante, tá? Inclusive a questão de prova. Então, olha só, vocês podem colocar o seguinte: copia essa primeira informação, tá? Ó, dois blocos militares, cujo objetivo era defender os interesses militares dos países membros. Lembrando que nós estamos falando da Guerra Fria. Semana passada, nós já tínhamos feito uma anotaçãozinha, né? Você vai continuar aí embaixo a sua anotação, tá? E, professor, eu anotei, não sei, não estou achando aonde aqui na pressa. Então, você bota, né, o título aqui em cima, tá? Guerra Fria, tá? Para você depois achar seu outro pedaço e unir as duas informações. Então, ó, eu vou copiar o seguinte: essa primeira informação aqui, tá? Vou botar OTAN, liderada pelos Estados Unidos, né? E tinha suas bases nos países membros. E o Pacto de Varsóvia era comandado pela União Soviética e defendia militarmente os países socialistas, tá? Vou só dar um tempinho só para vocês copiarem essa informação, que é importante. Por gentileza. Crianças, mais uma vez, tá? Não deixa de anotar, não, que isso vai ajudar muito vocês lá na frente. Na nossa última avaliação, né? Nas nossas avaliações, na verdade, do quarto trimestre, teste, prova. Não deixe de fazer. Professora, Fala, meu amor. esse aí, essa anotação aqui, anota junto com aquele texto de Guerra Fria que você tinha conversado já? Isso aí, você vai botar juntinho. Peraí que tá alguém pedindo para Tá bom, entrar. beleza. Peraí, rapidão. Ih, já aceitaram. Isso aí mesmo, você vai botar juntinho com aquele. Ah, professora, eu não sei onde que eu botei aquela anotação. Então, Tá anota bom. em outro lugarzinho, mas depois você une, porque é a mesma coisa, é a continuação. Então, ó, não deixe de fazer anotação, não deixe de marcar aí. Eu estou dando a dica já para ajudar vocês lá na frente. Para facilitar a vida de vocês lá na frente. Então, não sabe onde está a anotaçãozinha? Coloca a Guerra Fria lá em cima, que depois, quando você achar a sua outra anotação, aí você dá continuidade, tá? Para quem, por acaso, não está conseguindo achar aí onde anotou a nossa informação da semana passada.
Vou dar mais uns minutinhos, tá? Não deixe de anotar aí a informação. Vai ajudar muito vocês lá na frente. Pode continuar se quiser, ô Paulo. Então, vamos lá. Continua aí, tá? Não, espera não. Espera um minutinho. Não, ainda não. Eu espero. Espera aí. Tá. Ó, lembrando, tá? É importante vocês anotarem, tá, meus amores? Ah, professora, eu vou tirar uma foto, depois eu vejo. Não façam isso, que a gente sabe que a gente deixa esse negócio esquecido, né? Depois, só Deus. Pode passar já, Paulo, por mim. Então, vamos lá, hein? Alguns países membros da OTAN, Estados Unidos, Canadá, Itália, Inglaterra, Alemanha Ocidental, França, Suécia, Espanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Áustria e Grécia. Esses são alguns países que pertenciam aí à OTAN, né? Membros do Pacto de Varsóvia, União Soviética, Cuba, China, Coreia do Norte, Romênia, Alemanha Oriental, Albânia, Tchecoslováquia e Polônia. Lembrando que a Alemanha, nesse período, ela estava, né, com o Muro de Berlim dividindo a Alemanha em 2 territórios. Corrida espacial, que foi o que o Rian falou ainda há pouco, né? Os Estados Unidos e a União Soviética travaram uma disputa muito grande no que se refere aos avanços espaciais. Ambos corriam para tentar atingir objetivos significativos nessa área. Isso ocorria pois havia uma certa disputa entre as potências com o objetivo de mostrar para o mundo qual era o sistema mais avançado. No ano de 1957, a União Soviética lança um foguete com um cão dentro. O primeiro ser vivo a ir para o espaço. 12 anos depois, em 69, o mundo todo pôde acompanhar pela televisão a chegada do homem à Lua, com a missão espacial norte-americana. Então, havia aí uma queda de braço, principalmente aí nessa disputa, né, de tecnologia, nessa disputa aí para mostrar o poder, para mostrar o avanço, tá? Então, nós tivemos a União Soviética, que foi a primeira a lançar um ser vivo para o espaço, e nós tivemos aí, depois, né, depois de 10 anos, o primeiro homem a chegar à Lua. Caça às bruxas. Os Estados Unidos liderou uma forte política de combate ao comunismo em seu território e no mundo.
usando o cinema, a televisão, os jornais, as propagandas e até mesmo as histórias em quadrinhos. Divulgou uma campanha valorizando o American Way of Life, né, o estilo de vida americano. Vários cidadãos americanos foram presos ou marginalizados por defenderem ideias próximas ao socialismo. O macartismo, comandado pelo senador republicano Joseph, perseguiu muitas pessoas nos Estados Unidos. Essa ideologia também chegava aos países aliados dos Estados Unidos com uma forte forma de identificar o socialismo com tudo que havia de ruim no planeta. Então, todos aqueles que votavam em uma postura, né, contrária, né, tanto ao capitalismo quanto ao socialismo, cada qual no seu território, era aí perseguido, né? Era aí pressionado de uma forma ou de outra para não fazer mais essa campanha ou não se aproximar tanto assim da postura, né, do modelo político da nação que estava sendo aí, que era oposta ao seu ideário. E vocês estão vendo aqui os Estados Unidos, essa perseguição e essa defesa de impor o estilo de vida americano, não foi só dentro do território, né, não foi só, fora do território americano, mas também muito incisivo dentro do próprio território americano. Então, todos aqueles que eram contrários à posição capitalista, eles eram perseguidos, mesmo que a sua intenção, mesmo que o seu discurso não era socialista, não era comunista, mas que chegava bem próximo disso. Mas que chegasse bem próximo disso. Professora? Fala, meu amor. Até hoje os Estados Unidos vendem a cultura e o estilo de viver deles como um estilo, como podemos dizer, ideal ou perfeito. Claro. Até hoje. Fala, Rian. Perdão, eu te cortei. Não, eu terminei de falar. Claro, assim, eles tentam impor, né? A gente vê aí pelas roupas, né? Esporte, é imposto, né? De várias maneiras. Muitas das vezes essa imposição é feita de forma bem sutil, né? Que a gente nem tende a perceber muito, e outras maneiras é uma imposição bem incisiva mesmo, tá? Para ganhar espaço, para ter domínio, mesmo porque os Estados Unidos é muito forte. Fala. Tem até uma música que, tipo, ela fala sobre isso, só que, tipo, de maneira indireta, porque senão ela não existiria mais nos Estados Unidos. O nome da música é This is America. É mesmo? Ela fala totalmente sobre os Estados Unidos. Mas, tipo, obviamente colocando indireta, tipo, depois da maneira que, tipo, a polícia lá é injusta com as pessoas de tom de pele mais escuro, etc. Legal, depois você manda para mim, para a gente poder ver. Então, vamos lá? Tem até vídeo explicando cada significado das coisas. Depois você acha para mim, manda o link. Gostei. Então, na União Soviética não foi diferente, claro, né? Já que o Partido Comunista e seus integrantes perseguiam, prendiam e até matavam aqueles que não seguiam regras estabelecidas pelo governo. É que tem alguém tentando entrar. Eu não sei se o tio Gil está vendo ou não. Davi, meu amor, bom dia. A gente está terminando a apresentação aqui, dando continuidade, na apresentação do slide, tá? Da semana passada sobre Guerra Fria. Sair deste país, por exemplo, não era praticamente impossível. Um sistema de investigação e espionagem foi muito usado de ambos os lados, né? Os Estados Unidos, a espionagem norte-americana cabia aos integrantes da CIA, e enquanto aí a União Soviética, esse serviço secreto cabia aí a KGB, tá? Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética criaram órgãos de espionagem para poder aí se infiltrar no meio das pessoas comuns e também de outros territórios para saber o que estava acontecendo, né? E ver se também no seu ambiente, né, tinha algumas pessoas contrárias ao desejo implantado ali por ambos, tá? No início da década de 60, o arsenal nuclear à disposição das grandes potências era o suficiente para destruir a humanidade. Nós falamos já sobre isso, né? Caso fosse utilizado em uma situação de conflito. A ameaça comunista tinha embalado o governo eu não quero nem pronunciar esse nome, para não falar errado, em gastos exorbitantes na corrida espacial contra a União Soviética. Ao mesmo tempo, as tensões do mundo bipolar ocasionaram grande insegurança à pretensa hegemonia estadunidense do mundo. Então, nós tínhamos aí uma pressão
tanto do lado dos Estados Unidos, quanto uma pressão também do lado da União Soviética, tá? Essa preocupação com problemas externos acabou deixando de lado um vasto conjunto de questões internas a serem resolvidos, e a emergência dos problemas nacionais fez com que um jovem moderno político democrata vencesse as eleições de 60 nos Estados Unidos, John Kennedy. Chegou ao poder interessado em substituir a política externa norte-americana de confronto por uma de entendimento com os Estados Unidos, cujo objetivo era o desarmamento gradual das duas potências. Esse programa do governo do Kennedy foi conhecido como Nova Fronteira. Então, olha só, né? Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vinham aí passando por dificuldades internas, vinham passando aí por turbulências dentro dos seus próprios territórios. Só que ambos, né, estavam aí preocupados e se protegiam um do outro, né? E, além disso, ter aí cada vez mais aliança e força um contra o outro. Até que o Kennedy, né, aparece aí no arranjo político, né, tentando aí fazer um acordo para que essas preocupações, para que essas tensões fossem gradualmente diminuindo, né, até acontecer aí o cessar da Guerra Fria, para poder se estabilizar a sociedade dentro das próprias nações. Plano Marshall e Comecon, né? O Plano Marshall foi aí um plano elaborado aí pelos Estados Unidos, que era aí uma ajuda econômica para reconstruir os países que tinham aí sido destruídos com grande perda, né, após a Segunda Guerra Mundial. E o Comecon foi um projeto da União Soviética que tinha como objetivo garantir o auxílio também financeiro para os países socialistas, tá? Então, olha só. As duas potências desenvolveram planos para desenvolver economicamente os países membros. No final da década de 40, os Estados Unidos colocaram em prática o Plano Marshall, oferecendo ajuda econômica, principalmente através de empréstimos, para reconstruir os países capitalistas afetados pela Segunda Guerra Mundial. Já o Comecon foi criado pela União Soviética em 49, com o objetivo de garantir auxílio mútuo entre os países socialistas. Então, para tentar, né, se recuperar economicamente, não só naquele período de Guerra Fria, mas também por conta aí, de todas as perdas pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética também auxiliaram aí com essa ajuda econômica os seus países aliados, né, para tentar adquirir aí mais estabilidade e mais força um contra o outro e também se organizar. O que eu vou pedir para vocês anotarem? Anotem aí, por favor, Plano Marshall e o Plano Comecon e qual era o interesse deles, qual era o objetivo deles, tá? Então, quando for copiar, vocês podem copiar esse trechinho daqui, ó, tá? Ó, Plano Marshall e escrever ajuda econômica, principalmente através de empréstimos para reconstruir os países capitalistas afetados pela Segunda Guerra Mundial, e Comecon foi criado pela União Soviética em 49, né? Não precisa nem colocar a data, mas é interessante. Com o objetivo de garantir auxílio mútuo entre os países socialistas. Anotem o que foi o Plano Marshall e o que foi aí o Comecon. Por gentileza, crianças. Que vai entrar naquele mesmo esquema do que vocês acabaram de anotar. Vai ser bem importante para vocês lá na frente, tá? Vou dar um tempinho para vocês poderem fazer isso. Lembrando aí, não deixem de fazer isso, não deixem de realizar essas anotações, que vai ajudar vocês pra caramba. Então, é para anotar só o que foi o Plano Marshall ou os dois? Os dois, o Plano Marshall e o Comecon, tá? Porque o Plano Marshall foi praticado aí pelos Estados Unidos, foi elaborado pelos Estados Unidos, e o Comecon foi aí elaborado pela União Soviética. Ambos aí, né, tinham o interesse de realizar e garantir empréstimos econômicos, né? Um auxílio, né, para os seus aliados. Um auxílio econômico. E militar também, no caso aí do Comecon, que era um auxílio mútuo. Não deixem de anotar, anotem aí, por favor.
Esse slide que eu estou apresentando para vocês, criança, é bom, ele está tratando, né, o capítulo 8, né, que é o nosso primeiro capítulo do módulo 4, e ele vem incluindo também informações importantes do capítulo 9, tá? Então, acabei unindo aí os 2 capítulos em algumas questões, mas o 9 depois eu vou vir com outros pontos que eu não estou mostrando aqui. Mas ele uniu, tá, esses 2 capítulos. Depois, eu estou até vendo isso aqui. Depois eu vou mostrar para vocês como é que foi essa união. Foi aí? Fala para mim. Espera um pouquinho, Paula, por favor. Espero? Não, eu espero, tá? E aí, foi, crianças? Foi aí? Ninguém pode. Peraí, então. Pra mim também já foi. Foi? Então tá. Aí, como a gente já tá 8h58, não vai dar tempo de eu terminar. Então, a gente vai parar aqui, tá? Ó, no Cortina de Ferro. Quando a gente voltar na nossa segunda aula,
Aí eu termino a leitura dos slides, que falta bem pouquinho, e aí vou passar um documentário falando sobre sobre a Guerra Fria, para poder vocês esclarecerem, né, mais coisas, fixar mais o assunto, tá? Tudo tranquilo. Ah, Marcos Vinícius, não é que você botou isso? Terminei aí. Eu não tinha visto você chegar, não. Deixa eu anotar aqui seu nome aqui. Eu estou de olho para ver quem chegou, quem não chegou, mas depois eu vou conferir tudo certinho, tá? Para poder dar presença, tá bom? Então, amores, por enquanto é só, daqui a pouco a gente retorna. Não deixem aí de jeito Semana que vem,